Então, olá a todas e a todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de mecânica, né? Nesse semestre 2021.2, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi, da Universidade Federal do Tocantins. Então, aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando aqui essa aula online, né, que foi iniciada por volta das 8 da manhã, tá? Estamos iniciando aqui a gravação a partir das 8h18. Então, vamos começar aqui com a nossa aula de hoje, tá? Bom, tá certo? Então, lembrando que nas videoaulas da semana passada, nós já fechamos todo o conteúdo da disciplina, que a gente já fechou o último capítulo, né, que vai ser abordado na avaliação 2, tá? Então, as aulas dessas semanas vão ser aulas de revisão de conteúdo, tá? São aulas que a cada aula eu vou procurar resolver de 2 a 3 exercícios, né? Bom, tá certo? Para ver se ajuda na preparação de vocês para avaliação, tá? Tá certo? O objetivo é resolver aqui ao vivo, tá? Tá certo? Aí para vocês terem referência de como é a forma de resolver aqui os problemas na área da física, tá? Bom, então, só vou carregar aqui a apresentação, tá? Guarda um instantinho. Mais aqui, né? Para pegar a primeira questão que a gente vai resolver hoje, tá? Lembrando também que, ao mesmo tempo, eu desligo a câmera para ver se ajuda no fluxo de transmissão da apresentação, tá? Pronto, tá? Então, a primeira questão que a gente vai resolver hoje, tá? É uma questão do capítulo 7, é o referente ao capítulo 7, na verdade, tá? Que é sobre trabalho e energia cinética, tá? Bom, então ele fala aqui de uma única, nesse exercício, então, você tem uma única força que atua sobre um objeto, né, que tem uma massa de 2,7 quilogramas, tá? Opa, calma aí que está no vermelho aqui, né? Desculpa, estava na tinta vermelha, que até agora, há pouco tempo ele estava no modo de correção, tá? Estava corrigindo as avaliações, né? Também deixar um pouco mais largo o pincel, né? Bom, então, tem aqui a força, então, está atuando nesse objeto de 2,7 quilogramas, tá? Tá bom? Aí que se comporta como uma partícula, tá? E por causa dessa força, então, tá? Esse objeto vai ter uma posição que muda ao longo do tempo, que é dado por essa equação aqui, né? Tem que a coordenada x do objeto, tá? É igual a 18 menos 0,42 vezes t quadrado mais 3,2 vezes t ao cubo, tá? Onde x é dado em metros, tá? E t em segundos, tá? Com isso ele pede para determinar qual que é o trabalho realizado pela força, tá? Entre os instantes t igual a 2 segundos e o instante t igual a 8 segundos, tá? Certo? Bom. Tá, então, para resolver esse problema aqui, tá? Acho que vou fazer pela forma mais direta, que é aproveitando, tá, aquele teorema do trabalho e energia cinética, tá? Bom, tá certo? Então, já vou até deixar indicado aqui logo no começo, tá? Bom, você tem aqui do teorema, né? Do trabalho e energia cinética. Deixa eu deixar o pincel um pouco mais largo. Trabalho e energia cinética. Nós temos essa expressão aqui, né? Você tem que trabalho, né? Ele é igual à variação da energia cinética, tá? Que é a mesma coisa que falar que trabalho, né? É igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, que isso aqui que é a variação da energia cinética, tá? E substituindo as expressões de energia cinética aqui, né? Energia cinética final, por exemplo, é meio, né? Da massa vezes velocidade final ao quadrado, né? Menos meio
da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Tá? Bom, certo? Bom, então, daqui, ó, tá, você tem que para calcular o trabalho dessa forma. Já tem a massa, né? Bom, a massa eu já tenho, que é de 2,7 quilogramas. Tá? Então, falta saber aqui quanto que vale a velocidade final e a velocidade inicial lá do nosso objeto. Tá? Só essa parte que está faltando. Tá? Bom. Certo? Mas vou deixar indicado pelo menos que eu já sei a massa, né? Onde m igual a 2,7 quilogramas, que é a massa do objeto. Né? Bom. Certo? Então, falta saber as velocidades. Tá? Mas as velocidades eu posso obter a partir daquela função da posição em função do tempo. Tá? Bom. Então, vamos escrever aqui também. Tá? Você tem que a velocidade, né? Do objeto. Tá? É obtida, né? A partir da função, a partir da posição, né? Obtida de posição x t, né? Por essa expressão aqui, né? Lembrando lá dos primeiros capítulos da disciplina de mecânica. Lembra que a velocidade, né? Instantânea, né? É igual a quê? Igual a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Aqui está derivada a nossa função x de t. Tá? Bom, então faz a derivada. Eu já tenho como obter, então, como muda a velocidade em função do tempo. Aí daqui não vai dar para saber qual que é a velocidade final e qual que é a velocidade inicial do objeto aqui nesse problema. Tá? A derivada em relação ao tempo daquela função que está lá no enunciado, né, que é 18 menos, né, 0,42, né, vezes t quadrado, mais 3,2 vezes t ao cubo. Né? Bom, faz essa derivada, tá? A gente vai obter, então, a expressão da velocidade em função do tempo. Tá? Bom, aí deriva cada termo aqui, né? Derivada de 18, a derivada de uma constante que é zero. Vou deixar indicado zero aqui. Depois vem a derivada, né, de 0,42 vezes t quadrado. Aí tem um negativo aqui na frente, né? Bom. Aí quando faz derivada de um termo com potência, né? Lembra que cai a potência multiplicando e tira 1 aqui da potência, tá? Bom, então vai cair o 2 multiplicando, tá? Aí multiplicou 0,42 e tira 1 do expoente. Então estava t quadrado, vai ficar t elevado a 1. Vou deixar indicado aqui t elevado a 1, tá? E mais o último termo, que é 3,2 vezes t ao cubo. Tá? É a mesma coisa, deriva, então vai cair o 3 multiplicando, vai ficar 3,2 vezes t ao quadrado. Tá? Bom. Aí com isso aqui, então, a gente vai ter a expressão então, da velocidade em função do tempo, tá? No caso desse problema. Aí o segundo vai ficar dessa forma, então vai ficar menos aqui, né? 2 vezes 0,42 vai ficar 0,48, 0,84, desculpa, 0,84 vezes o tempo, né? Mais, né? Vai ficar 3 vezes 3,2 vai dar 9,6, né? Vezes t aqui vezes t ao quadrado. Né? Certo? Então, essa expressão da velocidade, e dessa expressão que a gente vai ter, então, a velocidade final é a velocidade inicial. Tá? Então, obtendo aqui a velocidade final. Tá? Que acontece nesse tempo TF, que é igual a 8 segundos. Né? Foi de 2 para 8 segundos. Tá? Então, pega a velocidade no tempo TF, então, essa que é a nossa velocidade final. Vou pegar desse site aqui. A velocidade final VF, a velocidade no tempo TF. Né? Quer, então, pegar a expressão que a gente tem lá em cima, né? Que é menos 0,84, né? Vezes o tempo TF, mais
9,6 vezes o tempo TF ao quadrado. Tá? Vamos substituir o valor no tempo. Tá? Aí vai ficar, então, deixa eu ver se cabe nesse espacinho aqui, né? Vai ficar menos 0,84 vezes, né, o tempo de 8 segundos, mais 9,6 vezes TF ao quadrado. Vai ficar 8 segundos ao quadrado, tá? Aí faz o cálculo, você vai obter, então, que essa velocidade final aqui, ela vai valer cerca de... Aqui o valor, tá? Vai dar em torno de 607,7 metros por segundo. Tá? Bom, agora vamos pegar a velocidade inicial. Que acontece no tempo inicial TI, né, vou chamar de TI aqui, que é de 2 segundos. Foi de 2 para 8 segundos. Tá? Bom, é a mesma coisa, tem que velocidade inicial, então, vai ficar igual, né? Né? A velocidade no tempo TI. Né? Pegar, então, aquela mesma função da velocidade, só que no lugar do T você coloca TI. Né? 84 vezes TI, mais 9,6. Obrigada, professor. Reiniciei meu computador, deu certo, tá? Ah, deu certo, né? Tá bom. Que bom que deu certo. Bom, aqui vai ficar vezes TI ao quadrado. Tá? Bom, tá certo? E agora é só substituir o valor aqui dentro. Tá? Então, a velocidade inicial, então, vai ficar da forma aqui agora. Vai ficar... Acho que dá para pôr do lado ali, né? Vamos pôr aqui do lado. Né? Tá menos 0,84, né? Vezes, né? O TI, que é 2 segundos, né? Mais, né? 9,6 vezes TI ao quadrado. Vai ficar os 2 segundos, né? Ao quadrado. Tá? Certo? E agora faz o cálculo, vocês vão encontrar que esse VI aqui ele vai valer, né? Aproximadamente, é 36, 3,72 metros por segundo. Tá bom? Bom, aí daqui, tá? Como os dados têm até 3 algarismos significativos, tá? Eu também estou escrevendo com mais um algarismo aqui por garantia, tá? Porque como envolve uma subtração, tá? Tem aquele problema que se ficar valores muito próximos, tá certo? Aí os últimos dígitos pode fazer diferença, tá? Mas aqui, como os valores são bem distantes um do outro, tá? Acho que também eu já vou fazer as opções para 3 dígitos aqui, tá? Então, a velocidade final aqui eu posso aproximar para 608, tá? Por segundo, tá? E aqui a velocidade final posso aproximar aqui para 36,7, né? Metros por segundo. Bom, certo? Eu poderia manter aqui 4 dígitos se eu visse que os valores estavam muito próximos um do outro, tá? Porque lembre que vai ter lá a subtração de VF quadrado menos I quadrado, tá? Mas se fosse um valor muito próximo, tá? Aí poderia estar só sobrando os últimos dígitos, tá? Eu só deixei por garantia. Tá bom? Mas vamos fechar a conta aqui agora, que agora já tem como calcular o trabalho, então, pela expressão que a gente colocou antes. Vou chamar aqui do teorema do trabalho em energia cinética, né? Vou pegar aqui, vou chamar de equação 1, né? E aqui eu vou escrever aqui, então, logo, né? Da equação 1, equação 1 temos, né? Que trabalho, né? É igual, então, né? Eu vou deixar até em evidência aqui, que eu sei que é o mesmo, né? Porque meio de M vou pôr em evidência, tá? E aqui vai ficar F quadrado menos VI quadrado.
tá? Substituindo os valores aqui, vai ficar meio, então, da massa aqui é 2,7 kg. E aqui vezes, né? Velocidade final ao quadrado, então, vou pegar lá o 308 metros por segundo ao quadrado, menos, né? Velocidade inicial ao quadrado, que é 36,7 metros por segundo, né? Lembra que isso aqui está ao quadrado, VI ao quadrado, né? Né? Aí resolve esse cálculo aqui, vocês vão encontrar que o trabalho, então, vai dar cerca de 497 quilojoules. Tá? É que pela conta direta vai dar assim, vai dar 497, né, mil joules, tá? Eu posso reescrever aqui com 497 quilojoules. Tá? Lembrando que o quilo, que é o casinho que está aqui, ó, né? Esse casinho que está junto com o joule, aqui é o de quilo, né? Vou falar que é quilojoule, que ele corresponde a 10 elevado à terceira, tá? Bom, tá certo? E com isso a gente resolve, então, esse primeiro exemplo, tá? Bom, algumas observações desse exemplo, tá? Tá bom? Primeiro cuidado que vocês têm que tomar aqui também, tá? É lembrar também que aqui você está tendo aqui uma posição, né? Que está variando segundo uma função que é bem diferente daqueles problemas de aceleração constante ou velocidade constante, tá? Ele tem até um termo com T ao cubo, tá? Então, isso aqui não é aqueles tipos especiais de movimento que vocês trabalharam bastante lá no capítulo 2, tá? Bom, então, toma cuidado que isso aqui não é problema para vocês tentarem usar, por exemplo, aquela expressão de V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, tá? Bom, isso aqui não vai funcionar, porque isso aqui, lembra, isso aqui é a equação que se usa para movimento de aceleração constante. Tá? Que obedece uma outra equação de movimento. Tá? Bom, inclusive, lembra, por exemplo, que para aceleração constante, né, tem lá, posição igual a x0, mais v0 vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes t ao quadrado. Tá? Aí você pode ver que essa expressão aqui ela é muito diferente da expressão que está no enunciado. Tá? Certo? São detalhes que tem que prestar atenção lá na leitura do enunciado. Tá? Então, você não podia usar mesmo essas equações, porque é tudo para aceleração constante, tá? Tá certo? Que não é o caso do nosso problema. Tá? Vocês têm que usar direto aquelas definições de velocidade como derivada da posição ou aceleração como derivada da velocidade. Tá bom? Certo? Tá? Então, essa observação que eu queria pôr aqui nesse exemplo. Tá? Certo. Bom, então, acho que vou dar um tempinho aqui de uns 2 minutos, tá? Para quem estiver copiando, tá? Tá certo? E aí depois a gente passa para o segundo exemplo da nossa aula de hoje, tá? Uns 2 minutinhos aí para vocês fazerem, tá? Para quem estiver copiando aí a solução. Então, vamos para o próximo problema, que é esse problema, que esse segundo exercício aqui, tá? Que é referente à parte de conservação de energia, tá? Bom. Então, você tem um bloco, ele fala que você tem esse bloco da figura, né? Aqui da figura ao lado, né? Bom, tá certo? Ele tem uma massa M, então, né? Bom, tem uma massa M de 3,6 quilogramas, tá? Ele é colocado, então, encosta ele com uma mola comprimida. Bom, e no plano inclinado, ele está no plano inclinado que faz um ângulo de 35 graus com horizontal. Tá? Certo? Bom, aí já fornece da mola, que é a constante elástica. Vai falar que a mola tem uma constante elástica aqui que é igual, né, a 9,4 newtons por centímetro. Tá? Bom, e no momento que a gente está olhando na figura, ela está comprimida por um comprimento de 57 centímetros.
tá? E depois, logo depois disso, né, o bloco é liberado, tá? Bom. Aí vem as perguntas do problema, né? Então, vamos resolver primeiro o item A, depois vamos pensar no item B, tá? Então, pega o item A primeiro. Pergunta qual que é a velocidade do bloco, né, quando a mola está na posição relaxada, tá? Aqui também eu vou pagar só a pontuação aqui, que isso aqui é a pontuação que era na... Isso aqui é uma questão que foi cobrada em avaliações anteriores, né? Então, só vou tirar aqui para não distrair a gente, tá? Bom, tá aqui. O que importa é resolver o problema, tá? Então, item A. Tá? Então, qual que é a velocidade do bloco quando a mola está na posição relaxada, tá? Bom, então vamos começar a pôr isso aqui no desenho, tá? Talvez montar aqui o desenho das duas situações, tá? Bom, então, vou aproveitar com os instrumentos que tem disponível aqui no programa. Espera aqui que está dando uma travadinha aqui, tá? Assim, acho que vou aproveitar, na verdade, o desenho aqui, tá? O desenho, vou aproveitar o desenho aqui. Bom. E aqui dá uma estendida nesse plano inclinado para poder fazer o resto do desenho aqui, tá? Então, tem aqui o plano inclinado, né? Bom, tá certo? Então, lembra, aqui já tem a situação inicial do bloco, que era o bloco, né? Com a mola comprimida, tá? Tá certo? Aí lembra, depois ele larga o bloco, aí a mola começa a empurrar o bloco, tá? Bom, tá certo? Então, conforme a mola vai empurrando o bloco, tá? Então você vai ter depois a situação final, então, né? Que é o bloco, então, né? No momento que ele está saindo, ele está separando da mola, tá? Começando a separar da mola. Vou botar um pouco mais para frente, por exemplo. Tá? Seu bloco aqui com a mola relaxada, tá? Por aqui, por cima, assim, tá? Meio exagerado aqui, tá? Mas é só para ter uma ideia, tá? Aqui com a mola relaxada, tá? Bom, queria deixar mais, uma aparência mais de mola relaxada, mas é o desenho que eu posso fazer aqui no momento, tá? Bom, tá certo? Tá certo? Então, essa é a situação do nosso problema, tá? Bom, eu vou considerar aqui que aqui, vou considerar que aqui, por exemplo, nessa situação, então, né? Da situação 1 para a situação 2, né? Então, o bloco, né, saiu dessa posição aqui da mola comprimida para a mola relaxada, tá? Aí vai ter feito esse deslocamento aqui dentro da mola, tá? É o deslocamento D, tá? Vou chamar de deslocamento D aqui, tá bom? Certo? E lembrando que essa situação 2 aqui é com a mola relaxada, tá? Vou deixar indicado aqui também. Mola relaxada, tá? Certo? Então, aí vamos descrever como que é a energia mecânica do bloco na situação 1 e na situação 2, tá? Bom. Certo? Então, vou pegar a situação 1 primeiro, então, tá? Situação 1, né? Seria o bloco aí saindo com a mola comprimida lá embaixo, tá? Tá certo? Aí vamos pegar, por exemplo, então, que você tem, então, um bloco, né? Ele vai ter uma altura inicial, vamos considerar que essa altura inicial é 0, tá? A altura, né?
chamar de y1 igual a 0. Tá? Lembra também, o bloco foi liberado. Tá? Então, o bloco vai estar saindo com velocidade 0. Tá? Então, na altura 1, y1 com velocidade 0. Chamar aqui certinho, V1 igual a 0. Tá? E mola comprimida, né? Nessa distância D que eu estou falando, tá? A distância D que está lá no enunciado que fala que ela está comprimida em 57 centímetros, tá? Bom, eu posso escrever também com 0,57 metros. Tá? Bom, tá certo? Então, nessa situação 1, tá? E até vou deixar indicada a altura aqui também, tá? Vamos pôr aqui um eixo Y. Vou escrever aqui a altura nos dois casos, tá? Bom, então o bloco aqui na situação ele vai estar nessa altura inicial aqui, que estou chamando de altura 0, tá? Y1 igual a 0. Aqui estou pondo com ponto de altura 0, no eixo Y, tá? Tá certo? Então, dá para escrever energia mecânica com essas informações, tá? Então, logo, a energia mecânica né? Ficou feia aqui a letra, né? Energia mecânica né? Lembra a expressão, né? Então, energia mecânica, né? Você tem o termo de energia cinética, né? Na situação, né? O termo de energia cinética é meio da massa vezes velocidade ao quadrado, que vai ser velocidade V1. Tem mais o termo de energia potencial da força a peso, né? Que é M vezes G, né? Vezes a altura Y1, né? Mais a energia potencial elástica, né? Que é mais meio de K, né? A constante da mola, vezes, né? O quanto que a mola foi comprimido ou esticado, que no caso aqui é essa distância D, ao quadrado. Tá? Bom, lembre que aqui eu tenho V1 igual a 0, né? Y1 igual a 0. Então vai ficar só o termo mesmo de energia potencial elástica. Então E1 vai ficar só a parte da energia potencial elástica. Bom, tá? Agora vamos para a situação 2. Tá? Quando o bloco está começando a deixar a mola. Tá? Situação 2. Bom. Então, situação 2, tá? Vai ser a seguinte, tá? Então, é a situação 2, que é um bloco, depois que o bloco, então, foi empurrado para frente pela mola, então, a mola está na posição relaxada, isso significa que a mola empurrou o bloco, né? Naquela distância D que ela estava comprimida para frente, né? Com a mola na posição relaxada, ao longo do plano. Então, ele empurra o bloco aqui nessa distância D, tá? Ao longo do plano inclinado, tá? Aí, depois que eu pôr o bloco nessa distância D ao longo do plano inclinado, isso vai corresponder ao bloco que está numa altura para cima, tá? Está numa dada altura Y2, tá? Toma aqui da travadinha no pincel, tá? Que vai estar nessa altura Y2, que eu vou chamar de uma altura H aqui, que ele subiu, tá? Bom, será que ele subiu uma altura H aqui, tá? Bom, uma altura H, tá? Certo? E também aqui, né, depois que ele deslocou, né, nessa distância D, tá? Lembra que o bloco estava em repouso, mas como foi empurrado pela mola, aí vai adquirir uma velocidade V também para frente. Vou chamar aqui de velocidade V2. Tá?
Bom, certo? E a mola vai estar relaxada. Tá? Então, vamos escrever isso aqui certinho na situação 2. Então, situação 2, você tem então um bloco, né? Na altura, né? Y2 igual a H, chamando de H, tá? Com velocidade V2, V2, tá? E mola relaxada. Ou seja, aquela compressão da mola, vou chamar de uma compressão, por exemplo, X2 aqui, né? Compressão na mola. X2 vai ser igual a zero. Tá? Bom. Então, também dá para escrever energia mecânica. Então, né? A energia mecânica é, né? Né? Aí pega, vou escrever agora energia mecânica E2. Tá? Vai escrever a expressão de novo, a expressão inteira aqui. Vai ser energia cinética, que é meio de m vezes V2 quadrado, mais, né? mg vezes a altura y2, mais o termo de energia potencial elástica, que é meio de K vezes essa compressão x2 ao quadrado. Tá? Então, nessa segunda energia, só o x2 é igual a zero. Tá? Então, dessa energia 2 vai sobrar, então, o termo de energia cinética, né? Que é meio de m vezes v2 quadrado, mais o termo de energia potencial gravitacional, né? Que é da força-peso, né? mg vezes y2, que aqui é a energia potencial relacionada à força-peso. Né? Certo? Sendo que esse y2 aqui já posso substituir pelo h também. Deixa eu fazer essa substituição aqui também. Tá? Acho que o y2 aqui já posso pôr aqui a altura h. Tá? Certo? Lembra que nessas duas expressões eu quero obter o valor dessa velocidade V2. Tá? Então, vamos ver se a da conservação de energia consegue encontrar o valor desse V2. Tá? Lembrando isso aqui, né? Como só há forças conservativas, né? Temos da lei da conservação de energia, né? Lei da conservação de energia, que a energia mecânica vai ser constante. Então, a energia na situação 2 é igual a energia na situação 1. Tá? Substituir a expressão da energia mecânica nos dois lados. Lembra que a gente teve lá no E2, né? Aí ele corresponde a essa expressão aqui, né? Que é meio de m vezes v2 quadrado, tá? Mais mg vezes a altura h, né? Isso é igual a energia mecânica na situação 1, que é igual a meio de K vezes D quadrado. Tá? Certo? Lembra que essa igualdade está mostrando aqui, está mostrando que tudo que eu tinha antes de energia potencial elástica, tá? Foi convertido em uma parte em energia cinética e outra parte em energia potencial gravitacional. Tá? E daqui eu quero obter o valor do V2. Vamos isolar só o V2. Tá? Certo? Então, isolando o V2 aqui, tá? Vamos um pouquinho, vai passar o MGH subtraindo, tá? Então vai ficar assim, meio, né? De M vezes V2 quadrado, né? Igual a meio de K vezes D quadrado, né? Menos MGH. Né? Bom, agora isolando o V2, passo o 2 multiplicando, o M dividindo, tá? Bom.
Vou escrever aqui. Né? Então, passo 2 multiplicando, m dividindo. Fica assim, V2 quadrado, igual. Né? Passo 2 multiplicando, m dividindo, do lado vai ficar assim, vai ficar então, né? É K sobre M vezes D quadrado, no primeiro termo. E aí, o primeiro termo, multipliquei por 2, dividi por M, tá? Fica desse jeito, é menos, né? Aqui faz a mesma coisa, multiplica por 2, divide por M, vai ficar só 2 vezes G vezes H. Tá? Depois o quadrado passa como raiz, né? Aí tem que V2 é igual, né? A raiz, né? De K sobre M vezes D quadrado, menos, né? 2 vezes G vezes H. Bom, certo? Aí, para calcular aqui. Então, a constante da mola já está dada. Então, o Kzinho é o seu valor dele. Tá? A massa também está dada. Né? Bom, que é 3,6 quilogramas. Tá? O valor do Dzinho eu tenho também, que era a compressão inicial que tinha na mola, que é 0,57 metros. Tá? O G é tabelado. Tá? Então, só não tem ainda o valor do Hzinho, tá? A expressão para o Hzinho. Tá? Bom, então, vamos tentar obter o valor do Hzinho, tá vendo lá a situação na figura. Tá? Então, lembra que no quanto que o bloco que subiu essa altura H, tá? Lembra que ele percorreu essa distância D aqui, ó, no plano inclinado. Tá? Então, essas duas distâncias dá para a gente fechar um triângulo aqui. Tá bom? Eu vou dar essa informação para obter o valor do Hzinho. Tá? Um parênteses aqui no meio. Tá? Então, você tem aqui as distâncias, né? H e D, né? Formam um triângulo, que eu vou desenhar aqui embaixo. Tá? Porque pensa o seguinte, tá? Você tem aqui, né? Você tem aqui, ao longo do plano inclinado, o bloco, né? Subiu aqui essa distância D no plano inclinado, ao mesmo tempo que ele subiu uma altura H. Enquanto na horizontal ele subiu uma altura H. Tá? Bom, você fecha um triângulo aqui, tá? Então você tem aqui, ao longo do plano inclinado, o bloco subiu uma distância D, tá? Da altura, ele subiu uma altura vertical H, tá? Bom, tá certo? Mas lembra que essa distância dela está acompanhando o plano inclinado. Então, essa distância D aqui, né? Está fazendo horizontal o ângulo que é igual aquele ângulo θ do plano inclinado. Tá? Tá certo? Então, uma informação que ele pode tirar aqui desse triângulo. Tá? Você tem, então, um triângulo. Você tem o ângulo θ, a hipotenusa D, tá? E o Hzinho que eu quero encontrar é o papel do cateto oposto. Tá? Então, vamos pensar na função trigonométrica que usa cateto oposto. No caso, é a função C. Tá? Vou escrever aqui do lado. Tá? Deixa eu separar aqui o desenho. Logo, né? Eu tenho, então, que o seno de θ, né? Seno do θ pega cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto é a altura Hzinho. E divide pela hipotenusa, que corresponde à distância D. Tá? Então, daqui tira que o Hzinho, então, é igual a D vezes seno de θ. Tá? Eu posso substituir isso dentro da expressão da velocidade. Tá? Então, portanto, né? Tem então aqui nossa velocidade V2, vai ficar igual, então, a raiz, né?
Depois você vê a expressão de novo. Vou aproveitar o recurso do programa aqui, copiar essa expressão aqui para baixo. Tá? Vou fazer a substituição. Tá? Então, o V2 vai ser raiz, né, de K sobre M vezes D quadrado, menos 2 vezes G, vezes o H, que no lugar vai entrar, então, aqui D, vezes seno de θ. Tá? Aqui fecha toda a raiz. Bom, agora é só substituir os valores e fazer o cálculo. Tá? Então, a velocidade V2 do bloco, né, na hora que está saindo, está se separando da mola, tá? Vai ficar igual a raiz, né? Então, de K, que é o valor do K está dado, que é 9,4, né? Newtons por centímetro, tá? É convertendo para metro isso aqui. Isso aqui vai ficar Newton por metro. Vai ficar 9,4. Acho que vou deixar isso aqui um pouco maior. Os valores. Então vai ficar 9,4, né? Aí, newtons por centímetro, eu posso converter com vezes, né? 10 ao quadrado, né? Newtons por metro. É só lembrar que o centímetro é 10 a menos 2 metros, essa parte do K ele está dividindo lá embaixo, tá? Então, convertendo para Newton para metro, na verdade, vai ficar dividido por 10 a menos 2, tá? Aí o 10 a menos 2 está dividindo, eu posso passar para cima como 10 elevado a mais 2. Por isso que ele fica desse jeito, tá? Aí divide pela massa, que é 3,6 quilogramas. Vezes d ao quadrado. Aí o d é 0,57 metros. Então, ao quadrado, tá? Aí depois vamos para o segundo termo, que é menos 2, né? Vezes o g, que é 9,81, né? Metros por segundo ao quadrado. Vezes o d, que é, de novo, 0,57 metros. Vezes o seno do θ, onde o θ é 35 graus. Vai ficar sendo de 35 graus aqui, tá? Lembra que em cima de todo esse resultado, depois no final, a gente vai aplicar a raiz. Tá? Bom, resolve esse cálculo aqui, vocês vão encontrar que o V2, então, ele vai dar aproximadamente, tá? 8,86 metros por segundo. Por segundo, tá? Aí a gente resolve o item A. Aí o item B, tá? Eu vou ter que ir para outra página. Eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Tá? Dar uns 2 minutinhos, talvez, de novo. Tá? Vai resolver o item B. Tá? Então, já passou os 2 minutos aí, tá? Então, vamos para a próxima página, tá? Aí, caso alguém não tenha tido tempo de copiar, tá? Depois vocês pegam na gravação da aula, tá? Tá bom, então, vamos para a próxima página para resolver o item B. Tá? Inclusive, acho que vou copiar aqui o item B também na página seguinte, tá? Então, o item B, ele quer saber aqui, ó, antes de copiar aqui, lembra aqui, com relação à posição do bloco antes de ser liberado, tá? Que distância o bloco alcançará no plano inclinado antes de parar, tá? Certo? Aqui vai pegar uma situação mais à frente ainda, tá? Então, vendo aqui para lembrar de onde está trabalhando aqui nessa página, tá? Então, eu vou aproveitar, vou aproveitar de novo a figura do enunciado para fazer o desenho. Só para poupar um pouco o nosso tempo. Tá? Acho que mais ou menos aqui tá bom.
De novo aqui, eu só vou dar uma estendida nesse plano inclinado, né? Aproveitando o instrumento da régua. Bem lá para frente, tá? Para um pouco antes aqui mesmo. Tá bom, né? Tá? Tá certo? Então, vamos ver. Então, qual a situação que ele está querendo tratar no item B? Tá? Então, você tem a situação que o bloco, né? Ele está saindo, né? Com a mola comprimida. A mola comprimida, ela começa a empurrar o bloco para frente, tá? Tá certo? Aí lembra, você tem aquela situação 2, que o bloco está começando a se soltar da mola, daquela velocidade V2, né? Eu vou indicar aqui, ó. Então, a situação 1 era com a mola comprimida. Situação 2, né? Era o bloco com a mola relaxada, mas com a velocidade V2, né? Tem com a velocidade V2 para frente. Tá? E a situação 3 é quando o bloco alcança a altura máxima que pode alcançar no plano inclinado. Aqui depois vai ter uma hora que a força-peso, querendo puxar o bloco para baixo, ele vai desacelerando o bloco, tá? Depois vai estar nessa situação 3 aqui, que ele vai estar com, volta a ficar com velocidade 0. Ele parou antes de descer, tá? Acho que vou pôr isso aqui mais embaixo, tá? Só um pouquinho. Tá? Só questão de um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Eu vou botar um eixo Y lá para frente, tá? Essa aqui, ó, tá? Situação 3, o bloco está com velocidade V3 igual a 0. Tá? Bom, tá certo? Ele está perguntando isso aqui, ele quer saber qual foi todo esse deslocamento, desde a situação 1 até a situação 3. Tá? Vou botar essa aqui. Tá? Vai ter aqui, né? Que é todo esse deslocamento aqui, desde a situação 1 até a situação 3. É mais ou menos daqui, assim, né? Que é obter todo esse deslocamento aqui, tá? Bom, só para questão de pegar aqui. Eu chamei isso aqui de uma distância D grande, tá? Bom, lembrando que de 1 para 2, tá? Teve aquela distância Dzinho, né? Também. Que a gente usou no item A, né? Foi a distância Dzinho. Tá? Mas aí para o item B, tá? Estou querendo saber a distância Dzão que o bloco percorreu no plano inclinado até o momento que ele para, tá? Bom. Certo? Lembra que essa é a distância D grande que ele está querendo obter, tá? Bom. Que é a distância alcançada no plano inclinado, tá? Bom. Tá certo? Então, vamos começar a resolver de novo, tá? Bom. Aí, de novo, aplicar a conservação de energia, tá? Que é pegando aqui a situação 3, tá? Aí, comparado com a situação 3, você pode usar tanto a situação 1 quanto a situação 2, tá? Qualquer uma das duas serve, tá? Tá bom? Dá para aplicar a conservação de energia. Tá? Você pode aplicar a conservação de energia, então, entre 1 e 3 ou entre 2 e 3, tá? Contanto que esteja essa situação final no meio, tá bom? Tá? Aí vamos escrever, então, tá? A única energia que está faltando é a energia mecânica, então, da situação 3. Tá? Que de 1 e 2 já está escrito lá no item A. Tá? E, de novo, lembra que para escrever essas energias mecânicas, a gente precisa escrever também aqui, né? A altura do bloco ao longo do eixo Y. Tá? Lembrando, de novo, que na altura, né? Que fica aqui, né? A mola relaxada foi que eu adotei como sendo a altura Y1 igual a 0. Tá? Vou pôr aqui do lado esquerdo, infelizmente sobre o espaço aqui do lado. Caso você queira usar a situação 2, aqui lembra que tem aquela altura Y2, né? Que é aquela nossa altura Hzinho.
tá? Ou usa aqui a altura Y3, né, que é da situação 3. Tá? Só vou apagar aqui no desenho. Opa. Vou poder escrever aqui Y3, né? E tem a altura Y3, tá? Bom, essas são as três alturas que a gente está trabalhando aqui, tá? Y1, Y2 e Y3, tá? Certo? Aí vamos pegar só da altura Y3, que é onde eu vou ter lá o bloco. Será que ele subiu uma altura Hzão aqui, né? Portanto, tudo com letra grande aqui, tá? Aqui, vou considerar que o bloco subiu toda essa altura aqui, Hzão, H grande. Tá? Então, para o item B, a gente vai considerar essa situação 3. Tá? Situação 3. Quer pegar, então, o bloco, né? Na altura, né? Y3, estou falando que corresponde a uma altura H grande, né? Com velocidade, né? É V3 igual a 0, né? E a mola está relaxada, tá? Em mola relaxada. Então, ela vai ter uma compressão, né? X3 igual a 0, tá? De novo, dá para escrever a energia mecânica. Então, logo, a energia mecânica é, né? Mecânica é, né? Vai ser uma energia mecânica E3. Escrevendo tudo completo aqui primeiro, né? Tem a energia cinética, que aqui é meio, né? Da massa vezes velocidade V3 ao quadrado, mais energia potencial, né? Gravitacional, devido à força-peso, que é M vezes G, né? Vezes a altura Y3, mais energia potencial elástica, que é meio, né? De K vezes essa compressão X3 ao quadrado. Tá? Lembra que nesse caso aqui, né, o V3 é 0, o X3 é 0, tá? De novo, para mostrar bem claro que é a situação que só tem energia potencial gravitacional aqui no E3. Tá? Bom, então agora que eu sei a expressão do E3, né? Inclusive posso substituir aqui também, né? Calma aqui, deu uma travadinha no pincel, estou esperando ele voltar. Tá? Né? Lembrando que esse E3 aqui, né? A altura Y3 é o que eu chamei de altura Hzão, né? Em relação à altura 0. Né? Bom, e de novo aplica a lei da conservação de energia. Né? Bom. Conservação de energia. Energia, né? Eu posso pegar o E3 e igualar com a energia E1 ou com a energia 2. Qualquer uma das duas serve, tá? Aqui na minha nota eu resolvi comparar com a energia E1. Tá? Bom, aí pega a expressão D1 lá do item A, tá? Para substituir aqui dentro. Então, substituindo os dois lados, do lado esquerdo vai ficar Mzinho vezes G vezes Hzão. Né? Isso é igual ao E1, que é igual a... A situação é só a mola comprimida, né? Então, que é meio de K vezes D quadrado. Tá? Bom, e daqui eu posso tirar a expressão por H grande, né?
pegar o m vezes g e passar dividindo. Então, vai ficar k vezes d quadrado, né? Dividido por 2 vezes m vezes g, tá? Tá certo? Mas lembra que eu não quero obter o Hzão, quero obter o d, né? O d grande, que é a distância percorrida no plano inclinado, tá? A gente vai usar o mesmo procedimento que a gente tirou lá do item A, tá? Aqui aproveitando que a distância d, né? E a distância h grande, elas estão fechando, a distância h grande, elas estão fechando um triângulo de novo, fechando um triângulo retângulo, tá? Então, vou aproveitar essa informação também, tá? Você tem aqui as distâncias, né? Opa, tá feia a letra aqui, né? As distâncias, né? H e D fecham o triângulo abaixo, né? Formam o triângulo abaixo. Tá? Lembrando o quê? Lembrando de novo, né? Conforme o bloco vai percorrendo a distância D grande, tá? Deixa eu ver onde eu posso botar aqui o desenho. Mas aqui tá bom, né? Então, ao longo do plano inclinado, então o bloco vai percorrer aquela distância D grande, no plano inclinado, tá? E na vertical, ele vai subir uma altura H grande. Tá? E como a distância é D grande, acompanhando o plano inclinado, eu sei que aqui está fechando um triângulo com ângulo θ. Tá? Bom. Certo? Então, de novo, dá para usar a função seno. Tá? Então, logo, posso dar de novo que seno de θ, que é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? É igual ao cateto oposto, que é a distância H grande, e o cateto hipotenusa, que é a distância D grande. Tá? Isolo o H. Onde está H, eu posso pôr, né? O D grande vezes seno de θ. Tá? Isso na expressão lá a gente obteve aqui da energia mecânica. Tá? Vou chamar aqui de equação 2. Tá? Outra coluna. Então, da equação 2. Né? Da equação 2. Né? Então, do lado esquerdo, que está o H grande, eu posso substituir ele por, então, D vezes seno de θ. Tá? Do lado direito fica do jeito que está. Acho que vou aproveitar aqui o recurso do programa, pessoal. Copiar aqui, tá? Bom. Acho que precisa copiar o 2, né? Não precisa do 2 aqui também, né? Tira assim, copiou junto aqui em cima também, né? Pronto. E aqui é a mesma equação no lugar do Hzão por Dzão seno de θ. Tá? O seno de θ passa dividindo. Tá? Aí eu tenho o cálculo já que eu tenho que fazer para encontrar o pedido nesse item B. Tá? Então vai ficar K vezes D quadrado. Aqui embaixo fica dividido então por 2 vezes M vezes G vezes seno de θ aqui embaixo. Tá? E aqui agora é só substituir os valores e fazer o cálculo. Tá? Então lembra no lugar do K, né? A constante da mola, que é 9,4, né? 9,4 vezes 10 ao quadrado, né? Newtons por metro. Vezes a distância Dzinho, que é nosso 0,57 metros. Aqui em cima está o quadrado. Tá? E aqui divide embaixo por 2 vezes M. Aí lembra que a massa aqui é de 3,6 kg.
feito, né? 16 quilogramas, vezes o seno de θ, onde o θ é 35 graus. Né? Bom, aí resolve esse cálculo aqui, vocês vão encontrar então que a distância integrante, aproximadamente aqui, é 7,55 metros. Tá? Deixa eu usar o item B desse exemplo. Ah, bom, então como está o microfone desligado, eu vou repetir de novo. Tá? Então, exercício 3 que nós vamos ver hoje. Então, você tem essa bala de 36 gramas, né? A bala aqui, né? Tá bom? Então, ela está nessa situação inicial, ela está movendo para cima com 1.100 metros por segundo, né? Certo? Essa aqui é a velocidade inicial da bala, tá? Eu vou chamar de V1 aqui, tá? Tá certo? Bom. E ela se choca com um bloco que está aqui em cima, que tem uma massa de 3 quilogramas. Tá? Bom. Que está inicialmente em repouso. Tá? Vou considerar que esse bloco inicialmente, então, ele está com velocidade V2 igual a zero. Tá? Bom. Tá certo? Aí, de novo, ele lembra que depois a bala atravessa o bloco, tá? Aqui a bala atravessa o bloco. Tá? Atravessa o bloco, tá? Aí atravessa o bloco e continua subindo para cima agora com essa velocidade aqui de 26 metros por segundo. Tá? Bom. Então a pergunta desse problema é a seguinte: depois que a bala atravessa o bloco, tá? Tá certo? Qual que é a altura máxima que o bloco consegue atingir? Tá? Tá certo? Então esse problema é um problema que é separado em duas partes. Primeiro tem que tratar essa parte da colisão da bala com o bloco, tá? Que a bala vai atravessar o bloco, tá? Depois a gente vai pensar no problema do quanto que o bloco vai subir, tá? Tá certo? Então, pensando primeiro só colisão bala com bloco, tá? Lembra o processo de colisão, lembra que tem que considerar como que é a situação antes e depois da colisão, tá? Bom, toma cuidado aqui que também aqui não dá para usar aquelas equações de colisão elástica, tá? Porque isso aqui é claramente uma situação de colisão inelástica, tá? Bom, porque tem bastante atrito agindo na bala, quando ela vai atravessando o bloco, tá? Então, considere isso aqui a situação que não tem conservação nem de energia mecânica e nem de energia cinética. Bom, certo? Parte dessas energias elas vão ser perdidas no processo de atrito ali do bloco com a bala, conforme a bala vai atravessando o bloco, tá? Então, só vou tratar com conservação de momento linear. Então, vamos ver como que é antes e depois da colisão, tá? Para fazer essa análise. Tá? Então, antes da colisão, que é a situação lá da figura do enunciado. Tá? Bom. Então, a situação inicial, você tem a bala, então, né? Com velocidade inicial, tá? Vou chamar de V1i, por exemplo. Velocidade antes da colisão da bala. Tá? Tá, de V2i igual a zero. Tá? Lembrar da massa dele também, né? E massa, vou chamar de M1, que é a massa de 36 gramas, né? E lembrar a situação do bloco. E bloco, né? De massa, né? M2, que é igual a 3 quilogramas em repouso, né? Então, ele vai ter uma velocidade inicial V2i, né? Igual a zero. Tá?
Bom, e disso dá para a gente escrever, então, o momento linear inicial, tá? Inclusive aqui o bloco também. Estou pondo, então, V2i aqui, tá? No bloco, tá? V2i igual a zero, tá bom? É que eu fiz o ajuste no desenho. Tá? Então, vamos escrever o momento linear. Então, logo, né? O momento linear do sistema, né? Que é o momento linear total. Né? Aí vai ter lá o momento linear total inicial, né? É pegar, então, o momento linear da bala, né? Que é pegar M1, né? Vezes V1i, né? Mais o momento linear do bloco, que é M2 vezes V2i. Lembrando que o V2i aqui é igual a zero. Tá? Então, o momento linear total inicial é só o momento linear inicial da bala. Que é pegar M1 vezes V1i. Tá? Agora, vamos ver como fica após a colisão. Tá? Eu só vou pegar o desenho aqui. É só o desenho da parte do bloco que preciso. Tá? Aí acontece depois da colisão. Tá? Eu vou pôr aqui em desenho. Tá? Após a colisão, aconteceu o seguinte: a bala atravessou o bloco. Então, vai ter um buraco aqui no meio do bloco, bem lá no meio. Tá? E a bala já atravessou o bloco. Tá? E vai estar aqui com velocidade, uma velocidade final, né, que é de 26 metros por segundo. Vou deixar a opção indicada aqui, vai ter um V1F aqui, né, na bala. Massa M1, tá? E o bloco com massa M2, ele vai adquirir uma velocidade para cima. Aqui do lado, para não ficar muito confuso o desenho, né? O bloco vai subir com uma velocidade V2F para cima, tá? Então, essa aqui é a situação após a colisão. Tá? Certo? Então, após a colisão, então, tem então aqui a bala, né? Com velocidade. Né? É V1F, né? Que é igual a 26 metros por segundo. Tá? E o bloco com velocidade V2F. Bom, tá certo? E eu sei que o bloco ele fica com um buraco no meio, mas vou considerar que, vou considerar que esse buraco é tão pequenininho, tá, que ele não faz uma diferença grande na massa do bloco. Tá? Não faz o bloco perder uma quantidade considerável de massa. Tá? Eu vou considerar que o bloco continua com a massa M2 aqui. Tá? Bom, tá certo? Então, dá para escrever de novo o momento linear. Então, logo, né, o momento linear do sistema, né, né? Vou escrever aqui embaixo, né? Certo? Vai ser um momento linear final, que vai ser pegar M1 vezes V1F, né? Mais M2 vezes V2F. Vai ficar desse jeito, né? Tá certo? E, para todo o processo de colisão, vale a conservação de momento linear. Tá? Bom, a colisão ela não é elástica, tá? Porque aí não tem conservação de energia cinética, mas ainda vai ter conservação de um momento linear. Tá? Vale para qualquer processo de colisão, tá? Seja elástica, inelástica ou parcialmente inelástica. Tá? Então, dá conservação do momento linear.
Vou escrever mais específico aqui também, tá? Sempre vou pensar na justificativa para poder aplicar essa lei de conservação, tá? Lembra que a lei de conservação do momento linear acontece quando só tem forças internas, né? Então, põe assim, como, né? Não há forças, né? Vou pôr assim, como só age forças internas na colisão, tá? Acho melhor. Na colisão, tá? Então temos, né? Da lei de conservação de momento linear, linear, né? Que o momento linear final tem que ser igual ao momento linear inicial. Tá? E substitui os dois lados. O momento linear final é pegar lá M1, né, vezes V1F, mais M2 vezes V2F. Né? Isso é igual ao momento linear inicial, só tem M1 vezes a velocidade inicial da bala, V1I. Né? E lembra que eu quero obter a velocidade final do bloco, V2F. Tá? Então é ele que eu vou isolar. Tá? Então, isolando aos pouquinhos aqui, tá? Vai ficar M2 vezes V2F, tá igual a M1 vezes V1I, né? M1 vezes V1F, tá? Depois passa a massa M2 dividindo, tá? E aqui do lado direito eu posso pôr M1 em evidência. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Então, velocidade final, né? Do bloco. Logo após a colisão, tá? Vai ser... Pegar aqui. E aqui em cima, eu vou deixar o M1 em evidência, tá? Vai ficar depois V1I menos V1F, divide por M2. Tá? E aqui substitui os valores para fazer o cálculo. Tá? Aqui o M1 em cima tá? É 36 gramas. Aqui nas velocidades, então vai ficar 1.100 metros por segundo, menos a velocidade final da bala, V1F, é 26 metros por segundo, que é o V1F. Né? Divide por M2, que é 3 quilogramas, tá? Mas vamos converter para grama, para cancelar com a grama que está aqui em cima. Então, vai ficar, então, 3, né? Vezes 10 a terceira gramas, tá? Certo? E faço o cálculo, tá? Vou pôr certinho a potência 3 aqui, tá? Gramas, pronto, tá? Aí faz esse cálculo aqui, vocês vão encontrar que a velocidade do bloco, logo após a colisão, tá? Ela vai valer a velocidade de 12,9 metros por segundo. Bom, certo? Aqui resolve a primeira parte, tá? Aí vamos resolver a segunda parte agora, que é a subida do bloco, que agora é a continuação. Então, o bloco vai começar a subir com essa velocidade, tá? Mas aí a força-peso, uma hora, ela vai parar a subida do bloco, tá? Bom, certo? Então, agora vem a segunda parte, que é a subida do bloco, tá? Do bloco, tá bom? Certo? Eu vou desenhar rapidinho aqui essa situação, tá? Que já estamos bem pertinho do meio-dia, né? Tá? Então, a situação é essa aqui, ó. O bloco, então, ele começa, né, com uma velocidade para cima, V2F para cima, tá? Aí ele começa subindo, tá? Aí tem uma hora que o peso vai parar o bloco, né? Força-peso, né? Vai ficar o bloco aqui com uma velocidade final zero. Vou chamar de V2' aqui, tá? Igual a zero. Por aqui em cima. Bom,
certo? Nessa situação aqui a gente vai trabalhar na subida do bloco, tá? Bom, aí eu vou pôr aqui o eixo Y para a gente definir a altura, né? Bom, lembra que o bloco aqui ele vai subir uma altura H, eu quero encontrar, tá? E a parte do meio aqui, tá? Tem uma altura H que eu quero encontrar, tá? Bom, então significa que isso aqui corresponde ao bloco desde uma altura inicial, vou definir como altura zero, né? Vou chamar de YI aqui, para não confundir, Y, uma altura inicial, YI, zero, tá? E vai para uma altura final, YF, que é a altura Hzinho que o bloco subiu, tá? Lembre que esse Hzinho que eu quero descobrir, tá bom? Tá certo? Então, para aplicar, aqui é a situação que a gente aplica a conservação de energia, tá? Bom. Tá certo? Então, pega a energia mecânica no início da subida e no final da subida, tá? Pega o início da subida, tá? Vou chamar só de início mesmo, tá? Início da subida, então você tem um bloco, né? Na altura, né? YI igual a zero, né? E velocidade V2F, tá? Então, dá para obter a nossa energia mecânica. Então, logo, tá? Tem energia mecânica, né? Energia mecânica né? Né? Pegar a energia mecânica no início da subida, vou chamar de I. Tá? Então, fica meio, né? Energia cinética é meio da massa vezes velocidade V2 quadrado, né? Mais a energia potencial gravitacional, que é mg vezes a altura inicial y, que é zero. Tá? Então, essa energia mecânica inicial só tem energia cinética. Quadrado, tá? Agora, pegar a final da subida. Final da subida, tá? Aí, pegar o quê? O bloco na altura, né? Bloco. Altura, né? É YF, né? Igual a Hzinho, que é o valor que eu quero descobrir. Tá? Com velocidade V2' igual a zero. Né? Também, de novo, escreve energia mecânica. Tá? Então, logo, energia mecânica. Vou deixar só indicado aqui, que aqui está pouco espaço aqui embaixo. Né? Então, energia mecânica nesse caso. Né? Aí você pegar uma energia mecânica final, então vai ter meio, né? Energia cinética é meio da massa vezes velocidade ao quadrado, mais energia potencial gravitacional, que é pegar m vezes g vezes altura final YF. Tá? De novo, lembrando que nesse caso aqui a velocidade que é zero. Aí não vai dar para indicar aqui por falta de espaço. Tá? A V2' igual a zero, então vai ficar só mg vezes a altura YF, que é igual a altura Hzinho que eu quero descobrir. Tá? Ah, também não esquecendo que nesse caso aqui, lembra o bloco tudo com massa M2. Tá? Essa aqui com a massa M2. Tá? Certo? E agora aplica a conservação da energia mecânica. Tá? Bom, como já passamos da tese, eu vou passar rapidinho para outra página. Tá? Depois, quem precisar voltar para copiar, você me avisa. Tá? Depois que a gente terminar a explicação. Tá? Já está finalzinho mesmo, só falta fazer a conservação de energia. Tá? Porque lembra que nessa subida do bloco só tem força conservativa. Tá? Lembra que o atrito que eu falei antes foi só na colisão, que já acabou. Tá? Então, subida do bloco só tem força conservativa, então posso aplicar a lei da conservação de energia. Tá? Aqui eu vou rapidinho mesmo. Tá? Então, da conservação da energia mecânica. Porque só há forças conservativas nessa subida. Tá? Só
agem forças conservativas. Né? Temos, né? Que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, tá? Aí substituindo as duas expressões, energia mecânica final, lembra que só ficou a energia potencial gravitacional, que é mg vezes h, tá? Isso é igual à energia mecânica inicial, que só tem energia cinética, que é meio da massa, né, vezes a velocidade que o bloco tinha no começo da subida, que é a velocidade V2F ao quadrado, tá? Lembrando que tudo que é a massa M2 aqui, tá? Mas que acaba não importando, que ela cancela dos dois lados, tá? Aí isola, então, a altura Hzinho, lado esquerdo, tá? Então, cancela as massas e o G passa dividindo. Então, vai ficar essa expressão para fazer o cálculo aqui, vai ficar M2, não, M2 já cancelou também, né? Então, V2F, né? Ao quadrado dividido por 2 vezes G, tá? Substituindo os valores aqui, tá? O V2F, lembrando lá do cálculo anterior, tinha dado 12,9, né? Metros por segundo, ao quadrado, divide por 2 vezes G, onde o G é 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Faz esse cálculo aqui, vocês vão descobrir que a altura que o bloco subiu é de aproximadamente, tá? 8,49 metros. Então, com isso aqui a gente fecha a nossa aula de hoje. Tá? Então, até mais a todas e a todos vocês. Tá? Então, nos veremos de novo, então, na aula da quinta-feira ou antes no plantão de atendimento. Tá? Até mais aí.